Dou-vos as boas-vindas ao Nós Percebemos. Eu chamo-me David Neto, sou docente do mestrado de Psicologia Clínica e este é o primeiro episódio de um conjunto de episódios na área da Psicologia Clínica, onde, a propósito de diversos temas, vamos fazer pontes entre aquilo que é a ciência e a investigação em Psicologia e as práticas clínicas. Tenho o prazer de ter comigo a professora Isabel Leal, que, entre diversas funções e diversos papéis, é também reitora do ISPA, e vamos falar hoje daquilo que são as interseções entre a ciência psicológica, entre a prática e entre aquilo que é o ensino da psicologia clínica em Portugal e não só. E em jeito de aquecimento e de primeira pergunta, colocava-lhe a questão de até que ponto é que, de alguma maneira, aquilo que é a investigação e a ciência em psicologia estão integradas naquilo que são as práticas dos psicólogos portugueses, em comparação, se calhar, com antigamente. Então, muito boa tarde. É um gosto estar aqui para conversar sobre aquilo que nos interessa. Hum, eu acho que hoje nós temos uma preocupação, hoje genericamente, não é nós psicólogos clínicos, eh, acho que qualquer docente universitário hoje tem uma preocupação com a ciência. E eu acho que convinha explicar o que é isto da ciência. Durante muitos anos, eh, aquilo que acontecia nas universidades, e ainda acontece em alguns ramos do conhecimento, aquilo que acontecia e ainda acontece, em menor escala, era o facto das pessoas, nomeadamente os docentes universitários, o eh, desenvolverem ideias, eh, que decorria do seu conhecimento, da sua prática, e que era, diga-se de passagem, bastante limitada comparativamente àquilo que são os recursos que temos hoje e, portanto, hum, proporem teses, proporem hipóteses que depois se transformavam com os anos em zonas de conhecimento muito densas e, no fundo, aquilo que acontecia há umas gerações atrás era nós termos em todos os ramos do conhecimento e na psicologia também teorias, hum, que não eram eh, empiricamente comprovadas, eram teorias de autor, daí nós dizermos que haviam os grandes autores na psicologia, como em todos os ramos de conhecimento havia os grandes autores, sei lá, o Freud, nós fazemos, o Darwin, na biologia, três vénias, não é? Porque eram pessoas que tinham de facto desenvolvido o Pavlov, o Skinner, enfim, podíamos dizer assim, hum, que de facto tinham uma teorização que correspondia a coisas que eles conheciam, à maneira como eles viam o mundo, ou viam pelo menos aquela parte do saber, e no fundo, na universidade, aquilo que se estudava eram teorias de autor. Numa lógica que vinha lá, enfim, dos clássicos, Da e filosofia? numa lógica filosófica dos Platão, do Platão, eh, do Sócrates, enfim. E até há muito poucos anos, esse era um modelo do conhecimento. O conhecimento, eh, hoje nós diríamos que não era científico, hum, sendo que era informado muitas vezes, sobretudo na psicologia clínica, era informado pela experiência clínica dos autores. E, portanto, não era uma coisa que ia de aos trambolhões, não era um delírio, eh, era uma experiência. E portanto, até há uns anos atrás, eu diria até aos anos 80 e para isto para ser 80, 90, hum, era muito assim, aquilo que nós aprendíamos era teorias de autor. Sim, embora naquilo que foi a afirmação depois profissional da psicologia clínica, ah, ah, a aplicação da ciência àquilo que se designa hoje em dia por práticas empiricamente validadas foi de facto uma revolução na afirmação da psicologia clínica, não é? E está a ser ainda. Sim. Porque é quase como se muitos desses modelos acabavam por ser um pouco contestados, exatamente por serem opiniões ou por serem perspectivas, no fundo. E acho que a sociedade já não estava disponível para aceitar. Era isso mesmo é que durante muito tempo aquilo que aconteceu eram modelos teóricos, às vezes muito muito densos, muito inteligentes, que depois, começavam a apresentar quando,
quando nós agarrávamos nessas teorias e tentávamos operacionalizá-las na prática, eu já dou um exemplo para isso perceber. Tentávamos operacionalizá-las na prática, havia, enfim, aquilo não colava. Não estou a dizer que atualmente cola tudo, não é isso. Eu dou-vos um exemplo que acho que é interessante. Hum, eu licenciei-me em Psicologia há uns aninhos, como se calcula, hum, e a minha formação era uma formação eminentemente dinâmica, psicanalítica. Na altura em que eu me formei, havia duas grandes escolas, a psicanálise e o comportamentalismo do puro e duro, não é? O cognitivismo ainda era insípido, e portanto havia assim essa grande divisão. E a minha formação extra universidade era, sobretudo psicanalítica, dinâmica. E entretanto, na minha prática profissional, quando eu comecei a trabalhar nos Hospitais Civis de Lisboa. Estamos a falar nos anos 80. Hum, e portanto a minha grande dificuldade, era como é que eu aplicava aquilo que eu sabia da clínica, e aquilo que eu sabia era muito relacionado com, hum, a saúde mental, com o adoecer e a psicopatologia, psicanalítica, como é que eu aplicava isso a pessoas que apareciam, a doentes que apareciam. Eu lembro-me, por exemplo, uma grande primeira crise existencial, houve um enorme acidente e houve imensos queimados. E, portanto, a minha primeira população, uma das primeiras populações que eu era suposta atender eram pessoas queimadas, que e nada do que eu sabia se aplicava àquilo que era o sofrimento apresentado por pessoas. O complexo de Édipo não era assim tão relevante. Não tinha relevância nenhuma, não é? Nem a relação com a mãe, nem quer dizer, pessoas que estavam queimadas a 80%. Exato. Portanto, a distância, hum, e portanto, e era um quadro densíssimo, espertíssimo, inteligentíssimo, que nos dava imenso trabalho, mas depois a realidade era outra. E era, ou seja, e independentemente dos seus méritos e da sua importância na compreensão da psique humana, de fundo, ou seja, era como se promovesse a ideia de que aquilo podia ser generalizável a todos os contextos, não é? E não é verdade. E portanto, e foi isso que foi acontecendo de uma forma, enfim, na minha vida, e acho que de uma forma super interessante, porque é aquilo que nos faz mover, e eu acho que vai continuar a acontecer nos próximos anos, cada vez provavelmente mais rapidamente, é isso mesmo. É nós passarmos, e aí voltar à pergunta que o David estava a fazer, nós passarmos de um conhecimento que é um conhecimento muito baseado em experiências e em práticas individualizadas e numa clínica, às vezes de muito boa qualidade, mas que se prestava a generalizações que não podem de facto ser feitas, e passarmos disso para aquilo que o David também dizia, que é a necessidade de irmos estudar caso a caso e depois agrupar os muitos casos em meta-casos, não é, em meta-análises, para depois chegarmos, como chegamos hoje, a indicações que são muito mais, hum, fiáveis, porque se baseiam na evidência e não só na experiência, com todo o mérito que evidentemente ao longo dos anos, eh, enfim, diferentes autores foram dando, não é? Sim, claro que sim. E nós não nos podemos esquecer também que a psicologia clínica não vive isolada do resto das intervenções e do resto da sociedade, não é? E, portanto, para muitas outras disciplinas e em muitos outros contextos, a questão da afirmação científica, digamos, era crucial na afirmação da psicologia clínica, no fundo. Ou seja, por exemplo, as intervenções psicológicas na clínica competem, no bom sentido do termo, com intervenções médicas, com intervenções de outra ordem, no fundo. Se nós não conseguimos mostrar o nosso valor de uma maneira que não levante, que seja inequívoca em termos de dúvidas e em termos de questões, digamos, as nossas práticas ficam de alguma maneira elas próprias questionadas, não é? E eu acho que fez um grande caminho no Enorme. sentido de mostrar que a psicologia clínica, a psicoterapia, não é apenas uma conversa, não é apenas uma palmada nas costas, tecnicamente informada, mas sim, digamos, uma prática baseada em evidência que dá um contributo muito importante para Claro. muita gente, não é? E foi isso que aconteceu. Portanto, e hoje para nós, e agora colocando a questão na universidade, eh,
Hoje para nós não faz sentido nós ensinarmos, com certeza que tem o seu lugar, nós explicarmos a história das ideias, como é que as ideias evoluíram, como é que elas, que chegaram a ser o que são. Isso eu diria que faz parte de uma certa cultura geral enfim, que também é importante. Hum, mas aquilo que no fundo é a nossa preocupação é dar a melhor informação à luz daquilo que nós sabemos ser hoje, aquilo que a evidência mostra que é interessante, que é útil, e esse é hoje aquilo que nós tentamos na universidade, e acho que é genérico, não é? Embora ainda se fala um bocadinho, a propósito desta, era a minha segunda questão, fala-se um pouco ainda do hiato entre aquilo que são os clínicos e aquilo que são os investigadores, ou entre aquilo que são as investigações e as práticas clínicas. Dizíamos eu que antes, não era? Mas ainda existe um pouco esse hiato. Ah, pensando um bocadinho pensando em termos de futuro, no fundo, que formas é que nós podemos reduzir esta distância? Estás a ver, isso eu acho que é um problema que demora, enfim, estamos horas. Porque é que há, e isso não é verdade só para a psicologia, Uhum. isso é verdade para todas as práticas, isso é verdade para a medicina, isso é verdade para a enfermagem, isso é verdade para, enfim, uma série de que tem, do ponto de vista prático, do ponto de vista da intervenção prática, uma exigência muito grande, Uhum. hum, e do ponto de vista da investigação, uma exigência muito grande. Hum, no caso da psicologia, nós precisamos de pessoas que intervenham como psicoterapeutas, eh, que tenham, enfim, atos psicológicos, vários tipos de intervenções psicológicas, muito centrados em populações distintas, desde, enfim, imigrantes, doentes, populações muito específicas. E nós precisamos de pessoas que dominem as técnicas e façam bem, tenham a competência de fazer bem. E também precisamos de pessoas que a montante ou jusante, aqui a ordem é completamente indiferente, tenham pesquisa sistemática com estas populações para perceber de que maneira que essa intervenção pode ser mais eficaz, mais adequada, mais ajustada. Querer que a mesma pessoa tenha essas competências, É agir mais. enfim, Uhum. é quase impossível e, portanto, eu diria que é quase impossível porque são, de facto, faz apelo a características diferentes, a gostos diferentes, a formas de estar diferentes portanto, é quase impossível, com certeza que se encontra uma ou outra pessoa que consegue, ter, eh, enfim, essas diferentes competências. E há Diga. outra, eu queria só complementar, ou seja, ainda há outra dimensão importante, que é a ideia de conhecimento que advém da prática, a intuição clínica, a improvisação no contexto clínico, fazem parte da clínica de uma maneira bastante substantiva, a par, digamos, daquilo que é a informação a nível da ciência também, não é? Portanto, esse gosto e essa especificidade é importante continuar. Claro. E, portanto, é eu diria que é quase impossível, ter na mesma pessoa estas 2 competências, ambas essenciais. O que não é, eh, impossível é que os investigadores, hum, sejam informados por aqueles que estão na prática e que, portanto, têm uma sensibilidade em relação a necessidades específicas, hum, e desenvolvam as suas próprias investigações informados pela prática, e que, de igual modo, os que estão na prática não digam: "Não, eu sinto desta maneira e, portanto, não quero saber nada Uhum. o que é que a literatura sobre o assunto diz", e aqueles que andaram a pesquisar. Portanto, tem de haver, de facto, um diálogo muito mais, frutuoso entre as pessoas da prática e as pessoas da teoria, partindo do pressuposto que há uma formação até um certo momento que é comum, Hum. e só a partir de um certo momento é que ela pode ser, dividida. Agora, não me parece que seja sequer necessário, que se congregue na mesma pessoa, mas este diálogo tem que existir. Sim. E reforçando um bocadinho essa ideia de algo, a Isabel usou uma metáfora gira, a ideia do montante e a jusante aplicada a isto. E eu acho que classicamente pensava-se nos investigadores a montante e os clínicos a jusante, no fundo. Um bocadinho naquela ideia de que os clínicos aplicavam, digamos, aquilo que vinha.
da ciência, no fundo, e havia uma relação um bocadinho passiva. E aquilo que nas últimas décadas tem vindo a propor e tem vindo até a desenvolver-se é, no fundo, uma maior diálogo e circularidade nesta relação. Está a pensar que existe hoje em dia um conjunto de formatos e desenhos de investigação que procuram estudar os aspectos específicos da implementação, no fundo. Ou seja, não é só, por exemplo, eu desenvolver uma intervenção psicológica fantástica, no fundo, mas imaginar ou testar como é que ela se aplica num contexto específico, no fundo. Como é que essa intervenção é influenciada por dimensões contextuais e por dimensões culturais, etc., no fundo. E, portanto, do lado do investigador, no fundo, há um conjunto de esforços que têm vindo a decorrer no sentido de pensar da investigação num contexto mais aplicado também. Do lado do clínico, hum, também tem vindo um conjunto de desenvolvimentos que procuram trazer, digamos, aquilo que é benéfico e positivo na ciência, digamos, para as práticas clínicas. Estou a pensar naquilo que é, por exemplo, as avaliações de serviços, no fundo, que idealmente deviam ser o mais hum, sistemáticas possíveis e automáticas, mas também nas práticas individuais, aquelas práticas de routine outcome measurement, de avaliação dos clientes, etc. São formas pequeninas de eu ir trazendo, digamos, os aspectos de pensamento crítico e de avaliação empírica que a ciência tem, aplicado, digamos, neste caso, à intervenção clínica. Claro. Não é? Eh, e isso, digamos, acho que às vezes tem um longo caminho a percorrer e provavelmente a academia e as organizações profissionais e tudo mais podem ter papéis a jogar nisso, porque aquilo que aconteceu durante muito tempo, era como se estes 2 mundos fossem 2 mundos separados. Hum, Porque quem estava na investigação a certa altura, enfim, era uma coisa autotélica quase, e quem estava na prática estava demasiado mergulhado nas múltiplas necessidades de cotidianos, às vezes penosos e exigentes do ponto de vista emocional, para ter o cuidado de ir perceber o que é que existia e o que é que estava a ser feito e digamos, e hoje em dia as coisas não estão facilitadas, porque o volume de informação é de tal maneira extenso que, hum, que eu percebo que quem esteja na prática, e o que é que eu quero dizer com isto, que esteja na prática? O psicólogo que trabalha no hospital, o psicólogo que trabalha com toxicodependentes, o psicólogo que trabalha num centro de saúde, o psicólogo que trabalha numa empresa, quer dizer, eh, eventualmente está tão cheio das coisas que tem que fazer no cotidiano que estar up to date com o que vai saindo para aquela área é uma enorme dificuldade. Hum, e portanto tem que haver, sempre se sentiu isto, acho que em algumas coisas vai melhorando, noutras, enfim, há retrocessos, hum, mas isto tem mesmo de acontecer, tem que haver uma eu digo um diálogo, uma circularidade, enfim, que permita que aquilo que é feito de uma forma aplicada, seja informado constantemente e vice-versa. Sim. Eh, E nós temos de ter em conta que a psicologia é uma ciência nova e aquilo que é o seu conhecimento se atualiza muito rapidamente. Rapidamente. Portanto, o nosso conhecimento científico em psicologia vai se atualizando de 10 em 10 anos, renovando. E nós estamos a cada momento a debruçar-nos sobre novos contextos, porque as sociedades também têm, enfim, têm evoluído muito rapidamente. Não sei se é evoluir a palavra certa, mas tem mexido muito rapidamente e, portanto, eu própria testemunhei ao longo da minha vida, quer dizer, contextos emergentes que são sempre, eh, eu não sei, não adivinho o que é que vai acontecer daqui a meia dúzia de anos, mas há com certeza novos contextos que têm as suas especificidades. Sim, os clientes de há 50 anos atrás certamente não eram os mesmos que os nossos Mas clientes de agora. certeza, absoluta. Não só em termos das problemáticas, em termos dos contextos, mas também em termos da atitude em torno da intervenção psicológica Claro. também. Não é? Sim, que eu acho que hoje é muito genericamente, com as exceções que haverá sempre, eu acho que hoje é muito pacificada. Hum. Às vezes até, enfim, não sei se o Baby concorda, hum, às vezes até super investida
de uma forma às vezes um bocadinho patética. Eu fico sempre muito irritada, já agora, enfim, eu fico sempre muito irritada quando, enfim, desapareceu um pescador, houve um incêndio, prestou-se apoio psicológico à família. Hum, Esta referência, assim, como psicóloga que venho de um tempo que as pessoas, mais, a única coisa mais que era de ser psicóloga era ser olisipógrafo. Portanto, fico sempre muito, à primeira parte divertida que é, ok, valorizam, a atividade profissional do meu grupo profissional. Mas depois há outra, a irritação que é, ok, fizemos alguma coisa e, portanto, isto dá bem a medida de como é que a intervenção psicológica, nomeadamente em situações de crise, ganhou foros, enfim, de necessidade, de urgência e de mediatismo, porque isto aparece diariamente nos telejornais e não sei se era necessário, enfim, mas significa com certeza hum, que a atividade do psicólogo clínico da saúde, e em muitos contextos, hum, é uma atividade absolutamente normalizada, não é? Sim. E ganhou diferenciação, ou seja, a psicologia clínica não é só psicoterapia, não é só psicoterapia de longa duração, é também intervenção curta, é também intervenção em contexto de crise, é também intervenção em múltiplos contextos, a comunidade, até em contextos educativos, etc. Verdade. E estava a pensar, voltando aqui um bocadinho às questões da universidade, se a universidade está a treinar os futuros psicólogos, não é? Tendo em conta esta desatualização constante quer das ciências, quer as mudanças em termos societais, se a universidade está a formar bem psicólogos para o futuro, ou seja, em que é que poderia formar de uma maneira diferente? E eu acho que temos aqui várias partes. Eu a primeira, eu acho que é se o sistema de ensino como um todo, não é só a universidade, é o sistema de ensino como um todo, está a formar bem em Portugal, enfim, cidadãos para o futuro. A minha resposta a isto, genericamente, é que nem por isso. Eh, e acho que todo o sistema de ensino do básico até à universidade tem que ser repensado, porque nós não temos, hum, as alterações, as mudanças tecnológicas, às vezes nós dizemos de uma forma um bocadinho simplista para resolver o assunto e não nos chatearmos, que, cada nova ferramenta, é só mais uma coisa, nós fazíamos assim, agora temos mais uma coisa para fazer. O problema é que não é bem assim. Hum, Muitas das ferramentas que nós vamos tendo, a certa altura, acabam por modelar novas dimensões da realidade e, portanto, há uma espessura do real, tal como se nos apresenta e dos contextos, que é diferente. E isto tem, quer do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas, quer do ponto de vista daquilo que aparece depois como comportamento, hum, novos formatos que, que nós às vezes, nós mais velhos dizemos assim, os miúdos agora não isto, não aquilo, não aquilo outro, como se tivesse que haver enfim, um modelo único, hum, e não conseguimos levar em linha de conta as transformações que houve. E nós temos tido, eu lembro-me, hum, enfim, eh, a minha tese de doutoramento está escrita à máquina, certo? Foi escrita à máquina para dizer que já era mais crescida, quando tive que me habituar, enfim, aos novos formatos, e agora estamos no desafio da inteligência artificial, que são novos desafios, que não é só, e isto não tem juízo de valor associado, mas não é só uma ferramenta. Eh, Modela do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista relacional, enfim, uma série de interações e tem que ser pensado. Portanto, globalmente, eu diria que os nossos sistemas de ensino estão a ficar muito desadequados, hum, às sociedades que temos e aos recursos que temos. E isso tem que ser pensado como um todo. Não pode ser, tem que ser pensado como um todo. Sim, e eu acho que essa reflexão mais geral é importante, não é? Eu acho que ela está a ser feita no contexto da educação. Ou seja, aquela lógica de educação passiva em que os alunos são, digamos, recipientes de informação ou de aprendizagens específicas,
é uma lógica que não faz sentido, no fundo. Ou seja, os conhecimentos que nós estamos a ensinar hoje vão estar desatualizados, aquilo que são as práticas vão ser diferentes. Portanto, aquilo que nós queremos enquanto cidadãos é cidadãos que pensem pela sua cabeça, que sejam flexíveis, que sejam adaptáveis, sejam emocionalmente inteligentes, não é? Pegando Completamente de acordo. numa Que dimensão tenham o psicológica. juízo crítico, mas quer dizer, aquilo que nós vemos, não só em Portugal, mas no mundo, e enfim, agora isto é um juízo de valor implícito, do que vai acontecendo, nós chegamos à brilhante conclusão que aquilo que nós dizemos que queremos não é o que conseguimos, portanto estamos a fazer mal, Uhum, de certeza. Porque se de facto as pessoas tivessem juízo crítico, capacidade, eventualmente muitos dos fenómenos que acontecem não aconteciam dessa maneira e, portanto, de alguma coisa estamos a fazer mal. E estamos a fazer mal também porque há um pressuposto em cada nível de ensino, um conjunto de competências adquiridas no nível anterior, que depois, como se percebe que as retenções não, enfim, isto é um aspecto, reter não serve do ponto de vista afetivo e cognitivo, portanto não há retenções, mas também não há um certo tipo de aprendizagens e, portanto, isto depois tem um lastro uhum, ad infinito. Quando chegamos à universidade, de facto, nós depois andamos sempre a ensinar aquilo que já devia ter sido aprendido e não chegamos àquilo que é, portanto, todo o sistema de ensino, eu acho que tem muitas coisas genéricas que pode fazer. Hum, a universidade, em concreto, na psicologia, nós tivemos o grande desafio, que foi Bolonha, que foi transformar ah, o ensino que aquilo que nós achávamos que eram as bases suficientes para uma formação para o resto da vida, que era feita em 5 anos, 5 6 anos de licenciatura, 4 anos de mestrado, depois para 2, 8 anos de doutoramento, depois para 4, quer dizer, nós passámos a metade a formação que era exigida a a um psicólogo que atingisse o nível de doutoramento, mudámos isto para quase metade do tempo. E não sei se esta adaptação, se esta transformação que foi feita por pessoas que tinham tido uma formação mais longa e que achavam essencial um conjunto de coisas, se isto tem de facto o melhor formato. Tenho as maiores dúvidas que tenha o melhor formato. Mesmo assim, no formato atual que nós temos, hum, achando eu que podíamos fazer incomensuravelmente melhor e que é um trabalho inacabado, todos os anos temos que reformular e fazer diferente. E E, depois já e acho que o ISPA faz isso, não é? eu acho que nós fazemos o melhor que podemos, fazemos mais do que os outros, mas acho que temos que fazer mais. E acho que temos que fazer mais exatamente porque a realidade está a correr e, Sim. portanto, mas acho que conseguimos de algum modo tentar que os primeiros 3 anos, a licenciatura, no fundo, sejam uma coisa mais genérica, hum, e depois os anos de formação e o estágio que é feito in situ, e o acompanhamento que é muito mentoria, que é feito e o fazer uma dissertação, uma tese, um estágio. Quer dizer, eu acho que nós fazemos o melhor que é possível com os recursos que temos, com o número de alunos que temos, mas acho que há um longo caminho, e este longo caminho não é dizer que estamos a fazer mal, que eu também me ficava mal dizer que estamos a fazer mal, mas não acho mesmo que estamos a fazer mal. Acho que estamos a fazer tão bem quanto é possível. Mas é um caminho permanente, quer dizer, e às vezes não é fácil implicar mudanças, porque depois nós, nos cursos superiores, nós não podemos fazer o que nos dá na veneta, temos órgãos de regulação externos, não é? E portanto não podemos estar acho que temos que ser mais rápidos Sim, e, em alguns casos, sim. e para fazer algumas mudanças de aquilo que nos é permitido, mas acho que Mas temos que caminhar nisso. pensando numa nota positiva, eu acho que temos vindo a fazer esse percurso. Eu lembro-me que quando eu tirei o meu curso, no fundo, haviam sebentas que os professores que condensavam, digamos, as informações que os professores davam, e as sebentas eram iguais. 10 anos, Para 20 anos, para 40 anos, sim, claro. isso agora já não existe, no fundo. Hum. E acho que nós e outras universidades têm estado a fazer um caminho no sentido de mudar a lógica de um ensino focado nos conhecimentos,
para um ensino focado nas competências, não é? Sim. E nós pensando naquilo que é um psicólogo clínico, por exemplo, eu consigo pensar num conjunto de competências que um psicólogo clínico deve desenvolver, no fundo, não só em termos de comunicação, em termos de relação, em termos de pensamento, não é? Em termos de pensar na intervenção de uma forma crítica, do princípio até ao fim, desde a avaliação até à sua implementação e pensamento dos seus resultados. Ahm, e essas competências permitem que o futuro psicólogo se adapte aos diferentes contextos em que surja, no fundo. Eu acho que nós temos estado a fazer um bocadinho esse caminho, e esse caminho é um caminho importante para essa constante desatualização e constante mudança das nossas sociedades. Sabendo nós que a universidade hoje em dia, nesse mundo rápido, é um tempo importante, marcante, e eu acho que deve ser um tempo importante e marcante, mas é apenas um estadio de desenvolvimento de um processo que é o resto da vida, não é? E, e não pode ser de outra maneira. E portanto, nós também temos que de algum modo passar, e isso eu acho que também conseguimos passar mais ou menos, mais do que antigamente. Eu acho que as pessoas de antigamente faziam um curso e pronto, e achavam que é para o resto da vida, e acho que hoje as pessoas percebem que o que adquirem de conhecimento e competência, e de interação, e de comunicação, e disso tudo, numa universidade, ah, implica um contínuo, enfim, o resto do tempo, e na psicologia e na clínica, enfim, eu acho que isso é uma inevitabilidade que eu acho que nós tentamos todos passar aos alunos, não é? Agora que acabou o curso, veja lá se começa, a aprender outro nível, não é? Sim. E a desenvolver as outras competências que já não estão adstritas àquilo que nós achamos que são os mínimos indispensáveis, mas que no fundo estão adequadas ao contexto em que vai trabalhar, ao estagiar, e acho que a maior parte das pessoas, enfim, eh, corresponde, não é? Uhum. Também tem essa ideia. Também É. tenho essa ideia. Em jeito de término, se nós estivéssemos a ter esta conversa daqui a 20 anos, hum, o que é que acha que seria diferente, ou o que é que acha que será diferente nessa altura, a nível desta triangulação entre ciência, ensino e prática clínica? Hum, Daqui a 20 anos, hum, se estes 20 anos ocorrerem à mesma velocidade que aconteceram os últimos 20 anos, hum, eu acho que a realidade será de facto muito diferente, e os recursos que teremos disponíveis são muito diferentes. Hum, mas também acho que eh, a psicologia clínica, a psicologia genericamente, mas a psicologia clínica em particular, tem uma centração hum, muito na pessoa. Agora não vou ficar rogiana, mas tem uma centração na pessoa. Hum, e de facto são uma constante, são as pessoas. Portanto, eu não acho que daqui a 20 anos o cerne da nossa intervenção seja muito diferente daquilo que seja hoje. Hum, o que eu acho que eventualmente será muito diferente são os valores das pessoas, as crenças das pessoas, a forma de, hum, o nível de aquisição de conhecimento, hum, isso calculo que seja bastante diferente. Também acredito que haja um conjunto de intervenções básicas, que eventualmente já não sejam da nossa estrita hum, administração, vamos dizer assim, eh, mas, mas isto para dizer que, por muito que a realidade mude, e eu acredito que tem com todas as condições para mudar imenso nos próximos 20 anos. Acho que aquilo que é a vantagem da psicologia é o facto de ser muito centrada na pessoa, e as pessoas necessitarem nós vivermos a espelho, nós precisarmos de confirmações, nós precisarmos de comunicação humana. O virtual dá imenso jeito, mas não chega.
E portanto eu acho que apesar de tudo a nossa atividade profissional dos psicólogos clínicos, hum, estará bem muito obrigada daqui a 20 anos, acredito mesmo nisto, não. Sim, sim. Eu acho que eu concordo inteiramente consigo, ou seja, aquilo que acho que é distintivo nas nossas práticas é a ideia de encontro entre 2 pessoas, ou seja, a psicologia clínica e a psicoterapia assentam neste Isso, encontro, não é? Eh, é você que está a ficar rosliano, não, mas é verdade, isso eu acho que central. o Rogers identificou uma dimensão que é absolutamente fundamental naquilo que é a intervenção clínica, no Claro, fundo. E por muito que haja muitas coisas que mudem à volta, não é? isto Eh, é essa ideia de encontro acho que é de facto essencial à existência humana e continuará enquanto houver humanos, e portanto, não se prevê que mude em 20 anos. até estava a pensar outra coisa, a propósito das questões de investigação, que é, no fundo, aquele resultado que vai sendo mais ou menos consensualizado de que as diferentes intervenções técnicas têm resultados globalmente equivalentes, no fundo, não é? E, portanto, em última análise, mesmo até imaginando que as técnicas possam ir mudando, se calhar mais em função de modas do que propriamente em função do seu valor, no fundo, esta ideia de encontro acho que estará sempre presente. Eu não sei se nas outras dimensões não vai haver bastantes diferenças, no fundo, não é? E temos estado a falar um bocadinho assim, en passant, das questões da tecnologia, da inteligência artificial, e se calhar na parte do ensino e na parte da investigação e interface entre investigação e clínica, aí não possam existir mudanças bastante. E vai existir, e eu diria até uma das áreas que agora se explora muito, já se começa a explorar, é mesmo intervenções feitas por inteligência artificial ou da mesma maneira que temos enfim, aqueles atendimentos que já começa a haver de uma forma, enfim, parabiológica, não é? Hum, com inteligência artificial. Hum, Portanto, eu acho que há muitas coisas que vão mudar. O ensino, com certeza, que terá que mudar absolutamente. hum, e, E e não é só o ensino, ou seja, é aquilo que é a interação entre o ensino e a nossa realidade cotidiana. Hoje em dia existem um conjunto de ferramentas que fazem com que uma pessoa possa aprender uma língua no metro, no fundo. Possa assistir a aulas e tirar cursos online das mais prestigiadas universidades Claro. internacionais. Portanto, há todo um potencial de desenvolvimento até ao longo da vida, no fundo, que vai para além das universidades. Eu acho que as universidades vão estar nesse jogo também, no fundo, não é? tem que se ajustar e adaptar, isso eu não tenho dúvida. Também é verdade que não sei se o crescimento entre os recursos e o desejo de saber, agora ficarmos à Foucault, não é? E entre o desejo de saber dos indivíduos é proporcional. Uhum. Eh, uma das coisas que muitas vezes, enfim, as pessoas, nomeadamente os docentes, queixam é da falta de curiosidade de novas gerações. São coisas muito fragmentadas, não é? São interesses muito fragmentados. É preciso saber isto, ok, só sei isto. E até porque é que não sei, não quero saber. Portanto, não é pelo facto de nós termos muitos recursos que isso traduz necessariamente Sim. eh, na. Eu percebo, né? Ou seja, por exemplo, nunca houve tanta informação e nunca houve tanta ignorância ao mesmo tempo. Exatamente, e portanto há um efeito paradoxal que aliás já estava estudado, que quanto mais fosse a oferta e a que e a possibilidade de escolha, maior seria a dificuldade. Às vezes, portanto isso nós já sabemos que é assim. Hum, mas portanto, por muito que mude, e eu acho que vai mudar muitas coisas, consola-me um bocadinho a ideia de que esta natureza humana prevalece. Hum, porque também acho que essa oferta toda, hum, pode, desvalorizar aquilo que no fundo é uma dimensão de criatividade, de Mas eu não vejo as duas coisas como incompatíveis. não são de todo. Ou seja, um mau psicólogo que possa ser substituível por uma intervenção auto-administrada promovida por inteligência artificial, esse perderia o emprego, no fundo. Mas um psicólogo que consiga preservar, digamos, esse lugar de encontro
a aplicação criativa daquilo que são as intervenções e o estar de uma maneira refletida com as pessoas, eu acho que isso não perde o emprego, digamos, com os avanços Sim, tecnológicos. mas eu nem ponho isso em termos de perder o emprego, porque acho que de facto Não se haverá coloca um assim. nem ponho isso nesses termos, ponho é mesmo, hum, pelo facto de se nós tivermos pessoas menos, menos interessadas, porque tem demasiada papinha feita, ter as pessoas menos interessantes, e aí a nossa profissão também é menos interessante, digo eu. Hum, não, acho que não é tanto o trabalho do psicólogo que eu não vejo como, pela essência de que estamos a falar, como você chamou bem, do encontro, não, isso não pode estar não ficar em causa. Acho é que há um conjunto de recursos que podem, de facto, hum, diminuir, ou alienar, hum, eh, a forma de estar de muitas pessoas. hum, E isso, enfim, é uma pena, não é? É só isso. Uhum. Eh, Sendo que, obviamente, a tecnologia tem tido imensas vantagens, quer dizer, até agora não vejo, até agora, deste exato momento, tudo aquilo que foi chegando ao longo destas décadas, hum, tem sido genericamente para a psicologia vantajoso e para a atividade do psicólogo, mesmo quando nós falamos nas intervenções online, que foram as coisas, Sim, sim. quer dizer, hoje em dia, eu lembro-me há muitos anos, o primeiro grupo tínhamos um era por acaso era uma investigação, basicamente com pessoas em fase terminal, que a única maneira que foi possível fazer era exatamente pelo facto de podermos dispor do online, porque sem online como é que nós chegávamos àquela população, não é? Sim, sim. É no fundo aquela ideia de que a tecnologia tem sempre um potencial positivo e um É potencial uma faca. negativo, não é? Ou seja, esta à distância tanto nos permite, digamos, atender pessoas que não atendíamos antes, como nos permite, se calhar, encaixar consultas no meio de reuniões, digamos, Sim, e fazer outras tratar. coisas. Sim, Mas até agora acho que genericamente, sim, pelo menos o meu balanço é positivo, não é? Penso que aquilo que se segue, não, hum, e o grau de sofisticação que vai trazer, hum, enfim, terei muita curiosidade 20 anos. Pode ser que ainda veja. Eh, eu tenho a certeza que sim. Isabela, eu ficava aqui a falar consigo mais 2 horas, que eram menos, mas está, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua audição, no fundo, ou visionamento, consoante a plataforma. Se quiser, pode continuar a seguir estes episódios, quer no YouTube, quer no Spotify, quer nas outras plataformas onde estas conversas estão disponíveis. Obrigado.